Eu queria convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no texto de Isaías capítulo de número 6. Será esse o texto que vamos estar estudando nessa manhã. Isaías capítulo 6, dos versos de 1 até o versículo de número 8. Convido você a orar comigo mais uma vez nesse instante, pedindo a graça de Deus. Senhor Deus, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado pelos louvores que entoamos a Ti, Deus. Obrigado por alcançar os nossos corações enquanto erguíamos as nossas vozes e nos lembrar de verdades tão importantes, tão preciosas. Nesse instante que desejamos caminhar contigo através da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê graça, Pai. Que a ação iluminadora do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, enriquecendo a maneira que caminhamos por esse tão importante texto. Fala conosco, cumpre através da Tua palavra os propósitos específicos que o Senhor tem para cada um de nós. Levanta aqueles que estão desanimados, fortalece aqueles que carecem de força do Senhor, salva aqueles que ainda estão distantes dos Teus caminhos, e nos abençoa através da Tua voz, Senhor, nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Como o seu coração se aproxima desse ano que já escancarou as suas cortinas. Não são poucas as pessoas que no início de cada ano fazem as suas previsões acerca do futuro. Algumas pessoas, a fim de prever aquilo que está às portas, utilizam de instrumentos como, por exemplo, análises de mercado, análises sociais ou até mesmo análises políticas. Outras pessoas trilham um caminho diferente, buscando em mesas de cartas, em astros, nas estrelas ou nos signos, respostas para o futuro. Eu não tenho nada contra aquelas pessoas que buscam previsões econômicas, sociais ou políticas. Espero que vocês fiquem nessas previsões e não nas segundas. O fato é que, de uma forma ou de outra, buscando nesta ou naquelas ferramentas ou previsões, muitos encontram-se à luz delas, ou cheios de esperança e alegria, ou repletos de tristeza, abatimento e ansiedade nos seus corações. A pergunta é como nós nos encontramos nesta manhã. Como nós adentramos o ano de 2024 nesse instante. O seu coração se encontra alegre, esperançoso ou abatido e ansioso? O problema não são as previsões, irmãos. O problema é quando depositamos a nossa esperança nelas. É quando de uma forma ou de outra acreditamos que estas previsões têm o poder de assegurar tranquilidade, conforto e paz às nossas vidas. Ou o futuro, as circunstâncias à nossa volta podem nos colocar à parte da verdadeira alegria, de verdadeira satisfação, levando a nossa vida a uma verdadeira ruína. Se não é assim que deveríamos iniciar o ano, como então cristãos deveriam começar o ano de 2024? À luz do texto que temos diante de nós, Isaías, no capítulo 6, nos sugere, como o pastor Renan mencionou, começarmos refletindo acerca de Deus nessa manhã. E é para isso que eu gostaria de convidar você nesse instante a perceber o verso 1 até o verso de número 8 do capítulo 6 de Isaías. Isaías nos chama nesta manhã a refletirmos sobre a santidade de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido,
Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, irmãos. Certa vez um estudioso disse que, se fôssemos mais sábios, faríamos da cadeira da santidade de Deus a principal cadeira da nossa reflexão cristã. Ao olharmos o livro dos Salmos, percebemos que aparentemente foi o que os vários salmistas fizeram à medida que compunham os seus hinos. Por exemplo, no Salmo 99, versículo 9, encontramos o seguinte: o salmista ergue a sua voz e diz: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Como nesta, em várias outras porções do texto bíblico, encontramos uma mesma verdade sendo destacada acerca do caráter de Deus. E esta é que Deus é santo, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, encontramos inúmeros textos que testificam a mesma mensagem. A questão é: será que sabemos o que a santidade de Deus significa? Em termos práticos, ou em rápida definição, poderíamos dizer que a palavra santidade significa separar ou colocar à parte, cortar ao meio. A ideia por trás do termo nos aponta para a ideia de algo que é colocado acima de outras coisas. Em termos práticos, falando acerca da beleza dos atributos de Deus, poderíamos dizer que falar que Deus é santo significa pelo menos duas coisas. Por um lado, significa dizer que Deus está acima da sua criação. Deus não pode ser confundido com a obra criada das suas mãos. Deus não pode ser limitado pelas mãos humanas. Deus não pode ser compreendido em plenitude pela mente humana. Insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Deus é santo. Por outro lado, santidade, ou a santidade de Deus, nos aponta para a ideia de que Ele está acima de qualquer mancha moral, de qualquer sombra de variação pecaminosa, de qualquer ato de corrupção. A santidade de Deus aponta-nos para a ideia da sua excelência ou superioridade moral, irmãos. Acredito eu que esses duas variações da definição de santidade não se mostra desafiadora para nenhum de nós. Acredito que por várias e várias vezes, assim como eu, vocês já foram expostos a essa rápida definição. O ponto é: será que esta verdade acerca de Deus já desceu aos nossos corações? Vocês e eu sabemos o que a santidade de Deus significa. A questão é: será que a santidade de Deus impacta a maneira como vivemos? Mais importante, impactará a maneira como começaremos o ano e como encerraremos 2024? É porque necessitamos deste impacto. Necessitamos ser alcançados por esta verdade, que Isaías nos chama a refletir nesta manhã acerca da santidade do Senhor, irmãos. E à medida que caminhamos pelo texto bíblico, poderemos perceber algumas respostas para os porquês que levam essa doutrina a ser tão importante para os nossos corações nesta manhã. Quer perceber o primeiro porquê que Isaías nos oferece? Veja os versos de 1 a 5. Segundo ele, precisamos refletir acerca da santidade de Deus, porque ela nos revela a fragilidade dos governos humanos. Com a Bíblia aberta, em uma versão um pouco diferente da minha, acredito, eu peço que você perceba com atenção o verso de número 1, a parte A inicialmente dele. Note que à medida que Isaías abre o capítulo 6,
somos imediatamente arrastados para as páginas da história de Judá. Com a parte A do versículo 1, ele nos diz que no ano da morte do rei Uzias. A pergunta é, por que Isaías começa assim? Não é o único texto da Bíblia em que um capítulo é aberto descrevendo a morte de uma pessoa. Temos alguns, mas são raros. A pergunta é, por que Isaías escolheu começar o texto desta forma? E a resposta é, aqueles não eram dias comuns. E ainda mais importante, aquele rei não era um rei qualquer. Segundo alguns estudiosos nos apontam, Uzias poderia ser descrito como um dos 5 principais reis da história do povo de Deus. Junto a Davi, Salomão e alguns poucos outros. Uzias foi um rei de destaque e renome, irmãos. Ele reinou à frente de Judá durante 52 anos. Foi durante o reinado de Uzias que o povo de Deus desfrutou de dias de paz, em termos militar. Dias de avanço em termos de prosperidade física. O dinheiro foi colocado nos bolsos do povo de Jerusalém. Para além disso, foram dias também marcados pela prosperidade espiritual do povo de Deus. Naqueles dias, muitos tiveram a chance de adorar o Deus verdadeiro e de livremente buscá-lo. O problema é que, segundo o verso 1 nos aponta, tudo isso havia ficado para trás. Uzias já não estava mais no trono, ele estava morto. E com a morte de Uzias, ao invés de gritos de prosperidade, vitória, triunfo, as palavras que circulavam no meio do povo eram de crise, ou por que não dizer, no plural, crises. Por um lado, externamente, nações inimigas como a Síria, Egito, Israel, na época já dividido, assim também como a Síria, de diferentes formas, seja pela força da espada ou pela força do tributo, ameaçavam o povo de Deus. Internamente, as crises se davam na esfera moral. As pessoas, os mais ricos oprimiam os mais pobres. Os que tinham maior poder financeiro tomavam os campos daqueles que tinham menos poder financeiro. Crises no âmbito espiritual. Deus era trocado por Baal. A adoração no templo era trocada pelos postes de ídolos espalhados pela cidade. E quando se olhava para o horizonte, ao invés de uma perspectiva de melhora, de crescimento, de transformação, o cenário era caótico, irmãos. A pergunta é, o que Isaías fez diante de tudo isso? Segundo você pode perceber na parte B do versículo 1, ele ora. Ele vai em direção ao templo de Jerusalém. E é quando está naquele lugar, talvez como você já se pegou neste lugar algumas vezes, frente ao desespero, ao medo, à ansiedade, ao abatimento, talvez como esteja nesse instante, ele derrama o seu coração diante de Deus. E à medida que faz isso, o texto nos fala que as cortinas do céu foram abertas, que a tenda foi rasgada, que das cortinas, que do material que fazia aquele templo, os olhos de Isaías, verso 1, ouviram o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Os olhos de Isaías são abertos para além da realidade de Jerusalém, do templo que os homens poderiam contemplar. Isaías percebe a corte dos céus naquele exato instante. E note comigo algo interessante no texto. Todos os detalhes percebidos, tanto no final do versículo 1, como no início, no restante do versículo 2, funcionam como que setas que desejam voltar os nossos olhos para uma grande e preciosa imagem.
o quadro ou a imagem da majestade de Deus. A primeira seta acha-se na imagem do trono. Ele não é um trono terreno. Não se acha no mesmo lugar, no estrado dos pés onde os homens pisam ou onde Uzias estava sentado. Esse trono é exaltado, está no alto. Não é um trono feito com os mesmos materiais que os homens podem adquirir e fazerem para si. É um trono sublime. Ele não se veste como um qualquer. Não se veste como um de nós. As suas abas reais enchem todo o templo. E ele não está sozinho, irmãos. Diante daquele grande rei, há servos que estão constantemente prontos a adorá-lo, assim também como prontos para servi-lo. Com 2 asas, eles voam, prontos para servi-lo aonde quer que os envie. E com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem os pés, mostrando completa submissão. Por sinal, acerca desses anjos, permita-me abrir uma nota de rodapé. Talvez muito influenciados pela literatura medieval ou por aqueles grandes quadros da Idade Média. Eu e você imaginemos esses anjos como anjinhos pequenos, quase como crianças, bebês rechonchudos, com o rosto rosado e com asas nas costas. Vocês já imaginaram anjos assim? Pulando de nuvem em nuvem, esse tipo de coisa? Pois bem, não tem nada a ver com os anjos descritos na Bíblia. A palavra serafim que você encontra na sua Bíblia aponta para a ideia de um anjo abrasador, ou seja, cheio de chamas flamejantes em suas vestes, em seu ser. Tratam-se de guerreiros alados que voam. Um outro detalhe importante: alguns, ao olharem para esse texto, pensam que Isaías viu 3 anjos, porque cada um disse santo, o outro santo e o outro santo. Muito provavelmente não era o caso aqui. À luz do texto de Apocalipse, capítulo 5, é muito mais provável que se tratassem de milhares de milhões de anjos. Mas esses anjos não se satisfazem apenas estando na presença do rei. Eles cantam ao rei. E ao cantarem, ao erguerem as suas vozes, os milhões de milhares ou os milhares de milhões, tal era a força da voz, que a estrutura poderia sofrer fortes abalos. Verso de número 4. Se na corte humana os gritos eram: Uzias está morto, Uzias está morto, o rei caiu, estamos sem o rei. Na corte dos céus, os anjos cantavam: santo, santo, santo. Se no lado de cá, se no lado dos homens, se na corte dos homens as pessoas poderiam dizer que os limites de Uzias estavam limitados aos muros, e ao longo de todos os muros, ao longo de todas as fronteiras, ao longo das ruelas, dos vilarejos que compunham o seu reinado, o discurso era o mesmo: Uzias é morto, Uzias é morto, Uzias é morto. Os anjos cantam, irmãos, não apenas em Jerusalém, não apenas no reino do sul, não apenas no reino do norte, não apenas na Síria, no Egito ou na Assíria. Os anjos cantam que toda a terra está cheia da sua glória. O limite do governo do Senhor não está restrito aos muros de Jerusalém. Perpassam todas as nações da terra. Do alto do Everest ao mais profundo mar. De Rondônia a João Pessoa, da China aos Estados Unidos, Ele é rei. E toda a criação declara isso: santo, santo, santo é o Senhor. A pergunta é: por que precisamos desse texto na Bíblia? Por que Deus fez questão de deixar relatado esta passagem que eu e você acabamos de ler? Acredito eu, porque assim como Isaías precisava, eu e vocês também necessitamos responder à mesma pergunta: faz sentido confiar em reinos passageiros?
Faz sentido confiar ou depositar a nossa esperança nos reinos que passam, que se levantam e caem. Aqueles homens estavam abatidos, desanimados. Afinal de contas, um rei que governou durante não 4 anos, não 10 anos, não 3 mandatos, mas 5 décadas, estava morto agora. O que seria de nós? O que será do nosso povo? O que será do nosso país? O que será da nossa nação? O que será da igreja? O rolo, os pergaminhos do céu se abrem para ensinar para aquelas pessoas, assim como para ensinar ao meu e ao seu coração a mesma verdade. Deus está no trono. Deus continua a governar soberanamente todas as coisas. Você crê nisso? Se crer nisto, então me responda. Não foi por esta razão, por não refletirem tanto sobre esse assunto, por não abraçarem estas verdades, que tantas famílias se dividiram ao longo dos últimos anos? Por confiarem mais em governos humanos do que no rei verdadeiro? Por falarem mais nos reis passageiros do que como os anjos, no rei da glória? Que muitos filhos deixaram de falar com seus pais, irmãos com irmãos. Ao invés de abraços, guerras se levantaram nas casas. Pessoas mudaram de igrejas que os acolheram, que os ensinaram, que os amaram. Foi o que aconteceu com você também? A razão de termos um coração tão tentado à idolatria política, irmãos, é porque temos uma visão por vezes muito pequena de Deus. Mas não apenas isso. A visão baixa de Deus não apenas afeta a nossa tendência à idolatria política, a abraçarmos esses discursos e sofrermos as consequências desse velho ídolo, como também nos faz pegar-nos ansiosos muitas vezes. O que será de 2024? Com este governo, com este prefeito, com este presidente, com estes deputados, vereadores, será que vai dar certo? Será que vamos chegar até o final? Como será o futuro do nosso país? O que será da igreja? Não é assim que muitos cristãos têm se pegado. Esse texto nos lembra que os reis vêm e vão, bons e maus se levantam e caem, mas o nosso Deus, que governa não em Jerusalém, que tem o seu governo não estabelecido no Brasil, que tem o seu governo não restrito à América do Sul, mas que tem o seu governo sobre toda a terra, permanece no trono para sempre. Confiemos nele. Precisamos refletir, irmãos, sobre a santidade de Deus, porque além de revelar a fragilidade dos governos humanos, ela também nos revela o pecado presente no nosso coração. E para isso eu peço que você veja comigo o verso de número 5 nesse instante. Após ter os pergaminhos dos céus abertos e contemplar ao Senhor, o que é que acontece com Isaías? Na Almeida, revista atualizada, talvez a NVI tenha alguma pequena variação em termos de palavra. Nós lemos o seguinte: então, disse eu, ai de mim. Perceba a ordem de causa e efeito. Porque vi o Senhor. Logo em seguida, Isaías diz, ai de mim. O que significa essa interjeição que Isaías utiliza aqui? Significa uma expressão que aponta para a ideia de condenação, de juízo. Condenado seja eu, ou estou em maus lençóis, maldito seja eu. O ponto é, se você é um leitor atento do livro de Isaías, certamente há de se lembrar que ele não usou essa expressão pela primeira vez no capítulo 6. Eu peço que você volte comigo uma página da sua Bíblia e repare à medida que menciona os versos, as primeiras palavras que acompanham estes versos. Veja o verso de número 8.
Encontramos: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11, o que encontramos? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Versículo de número 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e pecado como que tirantes de carro. Verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Em único capítulo, por 6 vezes, o profeta utiliza as mesmas interjeições do capítulo 6, verso de número 5. O que muda, no entanto, da experiência passada para a experiência do capítulo 6, é que, diferentemente do que faz no capítulo 6, no capítulo anterior, Isaías utiliza as mesmas expressões, mas para se referir a outras pessoas. Ai dos meus vizinhos, ai dos pecadores, ai dos corruptos, ai dos bebedores de vinhos, ai deles, daqueles e daqueles outros. O que acontece no versículo 5 do capítulo 6 é que, após ter os seus olhos voltados para Deus, aquele homem que era rápido para enxergar o pecado dos outros, pôde, quem sabe pela primeira vez, enxergar com clareza a quem ele verdadeiramente era. Contemplar o Senhor, perceber o Senhor não muda, irmãos, ou não fecha os nossos olhos para o pecado das pessoas que estão à nossa volta. Se conhecemos o Senhor, não nos tornamos omissos, os nossos olhos não fecham para percebermos os pecados da nossa geração, da nossa cultura, da nossa família, do nosso cônjuge, do nosso filho. Isaías ainda pode destacar o pecado do seu povo. Verso 5, parte final dele. Ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que muda então? Quando Isaías vê o Senhor, não são seus olhos que fecham para o pecado das pessoas. O que muda, irmãos, é a ordem das coisas ou da sua percepção. Antes de destacar o pecado dos outros, como fizeram no capítulo anterior, Isaías agora por 3 vezes olha para si mesmo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E somente depois: habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Em outras palavras, quando vemos o Senhor, temos a nossa visão ajustada à realidade. Quando contemplamos o Senhor, podemos ter uma visão mais precisa de quem nós somos. Quando contemplamos ao Senhor, irmãos, Deus ajusta a nossa visão. Ele já fez isso com você? Conversando com diferentes pessoas, maridos, mulheres, adolescentes, jovens, solteiros e casados, idosos e todos que vivem situações de conflito, problemas relacionais e que levantam discursos do tipo: eu não aguento mais fulano, eu vou sair de casa. Ele me magoou muito, ela me magoou demais, me feriu profundamente. Eu estou de saco cheio com tantos pecados, com falta de mudança ou coisa do tipo. Geralmente eu perguntava a estas pessoas: certo, mas fale-me um pouco de você. Quais são os seus problemas? Quais são as suas lutas? Quais são os seus pecados? Em não poucos momentos, de meia hora de conversa, soltando lenha, ficava um silêncio quase que sepulcral. Isso acabava por denunciar uma realidade que toma o meu coração e frequentemente também toma o coração de todos vocês. Frequentemente sofremos uma visão limitada das pessoas e limitada de nós mesmos. E por que isso acontece, irmãos? Fácil. Porque temos uma visão baixa de Deus.
Porque frequentemente nos comparamos com as pessoas que estão à nossa volta e não com Deus verdadeiro. É por isso que cristãos, ou ditos cristãos, conseguem ainda dizer: bandido bom é bandido morto. Já ouviu esse discurso? Sabe por que dizem isso? Porque eles se comparam a Fernandinho Beiramar, a Marcola e quem sabe a alguns outros. E poucos se comparam ao Deus que Isaías vê assentado em um alto e sublime trono. Quando nós enxergamos a nós mesmos, não à luz de um outro pecador caído como nós, mas à luz de um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que não tem assimetria entre caráter e discurso. Um Deus que não tem curvas na sua ética. Um Deus que não pode ser pego de surpresa em suas ações e reações. Todos nós temos a nossa bola diminuída e somos colocados humildes aos pés da cruz. Não é isso que precisamos em nossos relacionamentos? Não é isso que tem afetado a falta desse ajuste de visão, que tem tornado casamentos verdadeiras geleiras, relacionamento com filhos cada vez mais difíceis, e que nos aprisiona no pecado do orgulho e da prepotência? Que nesta manhã possamos olhar para aquele de quem ninguém aqui poderia inflar o peito, a fim de se comparar, a fim de erguer o nariz. Que possamos olhar para Deus nesta manhã. Que o nosso orgulho seja esmagado ao chão para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, percebamos ainda que a santidade de Deus revela a beleza do seu caráter. Verso de número 6. Então, diz o texto, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Novamente, não sei como se encontra na NVI, mas perceba esta expressão, aqueles que estão com a ara em mãos. NVI, vocês podem me dizer o que tem na primeira palavra do versículo 6. Na ara é então. Então. E este então é tão precioso. Esta ordem de causa e efeito, aquilo que sucede à visão que Isaías tem, ou a confissão, melhor dizendo, que ele faz no versículo 5. Porque após abrir o verbo, ou rasgar o verbo, abrir o coração, confessar os seus pecados diante de Deus, o que Deus faz com ele? Eu vou falar a vocês o que provavelmente, por várias e várias vezes, somos tentados a fazer uns com os outros. Após pessoas falharem conosco, durante anos e anos, nos traírem de forma contumaz, e depois de muitos anos guardando aquilo, finalmente abrirem os seus erros, compartilharem conosco, qual a nossa reação natural, irmãos? Se fôssemos como Tiago e João, se estivéssemos no lugar deles, lá nos evangelhos, diríamos: Senhor, envia fogo do céu, mata essas pessoas, quero para longe de mim, distância dessas pessoas. Graças a Deus não é o que Deus faz com Isaías. Após o profeta dizer em alto e bom som que era um homem de lábios impuros, isso é o que o Pai fazem, obrigado. Homem de lábios impuros. Após dizer que ele era uma contradição ambulante, um profeta que usa os lábios para falar as boas novas de Deus, e que estava ou tinha usado seus lábios durante anos, a sua vida, não sei quanto tempo, para acusar injustamente pessoas, para machucar, para... não sabemos exatamente como ele pecou com seus lábios, mas o fato é que pecou. Ao invés de puni-lo, ao invés de jogá-lo para longe, ao invés de rasgá-lo ao meio, o texto nos diz: então, que um dos serafins veio a mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com a tenaz.
E ao tocar a boca de Isaías, aquele homem foi purificado. Eis a beleza do caráter de Deus sendo exposta no texto. A santidade de Deus, ela deveria nos fazer temer em certo sentido. Deveria nos colocar de joelhos, certamente. Mas ela também deveria fazer o nosso coração bater mais forte de alegria. Porque Deus, sendo santo, não fulminou o pecador. Pela mesma razão que Deus não faz isso conosco. Por conta de Cristo. Sabe por que Isaías não foi morto naquele instante? Ao invés, aquela brasa viva, como um símbolo de pureza, tocou os seus lábios e perdoou o seu pecado. Pela mesma razão, irmãos, que em 1 João capítulo 1, verso 9, o autor sagrado nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque é próprio do seu caráter, é próprio da sua essência. A santidade de Deus deveria nos fazer confiar nele, deveria nos fazer derramar o nosso coração diante dele, porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode deixar de ser gracioso, ele não pode deixar de ser misericordioso. A santidade de Deus deveria nos chamar para perto em atitude de louvor, de admiração e de gratidão, irmãos. Temos um Deus confiável, que ao ouvir quem somos, não nos mata, não coloca fardos de culpa sobre os nossos ombros, não exige compensações produzidas pelas nossas mãos, tampouco se posta como o nosso carrasco rejeitando-nos. O nosso Deus, que é santo, 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 porque puniu a Cristo na cruz do Calvário, porque tocou em Cristo as brasas não do perdão, da purificação, mas do juízo de Deus, nos abraça, nos perdoa, nos aceita, quando nos aproximamos dele em arrependimento e confissão. Ouvindo uma mensagem de certo pastor, ele contou uma experiência que desfrutou no leito de um hospital enquanto aconselhava uma senhora que estava acamada. Aquela mulher, durante a vida inteira, havia desfrutado de um semblante caído. Falta de alegria tinha tomado seu coração ao longo de toda a vida. Os seus filhos não sabiam porquê. O seu marido não sabia o porquê. Os remédios não resolviam o problema. Antidepressivos não tratavam a situação. Até que no leito do hospital ela confessou e disse: pastor, eu traí o meu esposo quando ainda éramos noivos. E desde então, nunca falei disso para ninguém. E a culpa tem atormentado a minha alma. O pecado tem colocado fardo sobre os meus ombros, tem tirado a alegria do meu rosto. Eu não encontro paz de forma alguma ao longo de toda a minha vida. É assim que você se encontra? Você vira 2024, inicia esse ano com fardos pesados sobre os seus ombros. Quem sabe por uma traição não confessada, por um crime não resolvido, por uma mentira que encobriu, por uma reação que demonstrou, e que ano após ano, mês após mês, dia após dia tem encoberto. Isso dói em seu coração, isso mói você. Como Davi no Salmo 51, isso esmigalha os seus ossos. Não corra para longe de Deus, meu irmão. Talvez é isso que o seu coração diga. Deus não pode querer nada com um pecador como você. No céu não há lugar para gente como você, gente que fez o que fez, pessoas que falharam como você falhou. Se escuta isso com frequência, saiba, é Satanás, meu irmão. Como Lutero fazia, pregue ao diabo
que atormenta os seus ouvidos e diga: o meu Salvador morreu por este pecado também. Corra aos pés de Cristo nesta manhã, confesse diante dele os seus pecados e saiba, porque ele puniu a Cristo, a você, se está nele, se confiar nele, se crer nele, resta graça e misericórdia hoje. Para além disso, irmãos, certamente esse texto também deveria nos ensinar como tratamos uns aos outros. Esse caráter de Deus não deveria ensinar a maneira como reagimos frente aos pecados das pessoas que nos ferem? Você peca contra Deus, mas pessoas também pecam contra você. Ao pecar contra Deus, Deus te trata com graça. E quando os outros pecam contra você, como você os trata? Você os trata conforme nos seus méritos? Conforme na sua ficha moral? Você faz uma lista daquilo que já fizeram contra você e diz: chega, você lá e eu cá. Podemos ser irmãos, podemos dar bom dia, mas não quero relacionamento. Corta o dedo aqui. É assim que você reage, é assim que reagimos. Esse texto deveria nos desafiar a imitarmos ao Senhor na maneira como Ele nos perdoa. E permita-me lhe perguntar: você já imaginou o poder revolucionário que isso teria nos nossos relacionamentos? Diga-me, a relação fraturada que tem com seus filhos pioraria ou melhoraria se imitasse a Deus? O relacionamento desgastado que nutre com seus pais há anos seria melhor ou pior? E quanto ao relacionamento que temos uns com os outros, quem sabe formais, mais distantes, seria aprofundado ou se tornaria ainda mais raso se perdoássemos como Deus nos perdoou? Quem sabe ao chegarmos em casa, a primeira reação não seria estar preocupado com o que vamos comer no almoço, mas seria pegar o telefone e fazer um telefonema que você já deveria ter feito há anos e ainda não fez. Quem sabe bater na porta do seu filho e dizer: eu pequei contra você, me perdoe, vamos recomeçar. Eu tenho escondido um pecado há anos e eu quero acertar as contas, eu quero começar de novo, eu te amo. Não é isso que o Senhor espera de nós? Se fomos perdoados por Deus, precisamos aprender a perdoar como Deus nos perdoou também. Por fim, irmãos, a santidade de Deus revela o propósito pelo qual devemos viver. Note o verso 8 comigo. O texto nos diz que depois disto, ou seja, depois do profeta ter visto ao Senhor, depois do profeta ter confessado os seus pecados, depois do profeta ter tido o seu pecado perdoado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, essa palavra é extremamente importante. Depois disto, não antes. Há uma ordem novamente de causa e efeito. Isaías prega porque ele viu a Deus, irmãos. Ele prega porque foi perdoado por Deus. Ele responde tão resolutamente, tão firmemente, porque ele teve uma profunda experiência com Deus Santo, Santo, Santo. E diante da visão desse Deus, diante da percepção dos seus pecados e do perdão que recebeu, não lhe restava qualquer outra atitude senão esta: eis-me aqui, envia-me a mim. E por favor, percebam comigo, se não é esta a pedra de toque das missões mundiais,
se não é essa a mola mestra do nosso envolvimento missionário? Não é o amor pelo perdido. O seu chefe talvez seja perdido, e quem sabe em alguns momentos você o odeia. Ou todo mundo tem chefe bom aqui. Seus vizinhos talvez liguem um som de meia-noite e você odeia isso, mas eles talvez estejam perdidos. Talvez nem sempre você os ame como deveria. Não é o amor ao perdido que nos move, essencialmente. Também não é a culpa, irmãos. Também não é o fardo da responsabilidade do dever de ir. O que nos move a pregar o Evangelho é o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, como Isaías o conheceu, mais desejaremos torná-lo conhecido entre todos os povos, para que todos os povos da terra conheçam a sua glória. Não foi isso que fez com que um perseguidor que caminhava na estrada de Damasco deixasse tudo para trás, a fim de tornar-se perseguido por amor a Cristo? Não foi o que fez Levi abandonar a sua carreira próspera como um cobrador de impostos, a fim de tornar-se um homem que não tinha nem onde repousar a cabeça, seguindo a Cristo, a fim de pregar o Evangelho? Não foi o que fez com que uma mulher, lá em Samaria, João capítulo 4, deixasse os seus muitos amores, a fim de falar a todos da sua terra o que ela tinha visto e ouvido em Jesus? Eles conheceram a Deus, e por conhecerem a Deus, não puderam continuar os mesmos. Sabe por que eu e você frequentemente somos levados a viver por propósitos tão pequenos? Lutando, vivendo, morrendo, suando, sangrando, pelos nossos impérios, pelos nossos reinos, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pelas nossas ambições passageiras, temporárias. É porque nós temos uma baixa visão de Deus. Ou pelo menos Ele não é tão claro aos nossos olhos e corações como deveria ser. Um dos homens que aprendi a admirar ao longo da minha caminhada foi o George Whitefield, famoso evangelista do século XVIII. E em dado momento da sua caminhada, quando desfrutava de muito prestígio, de audiências repletas de cerca de 36 mil pessoas que prontamente vinham a fim de ouvi-lo. Pessoas essas que giravam desde carvoeiros, escravos, crianças, a parcela mais nobre da sociedade da época, como por exemplo Benjamin Franklin, David Hume, dentre tantos outros, gozando do prestígio, da posição de ser líder, fundador do movimento metodista calvinista da época, líder de orfanatos e associações que tinham inúmeras, milhares de apoiadores e admiradores. Entendendo que para que o reino de Deus avançasse, era mais importante abrir mão dos primeiros bancos e ficar nos bastidores. Em outras palavras, deixar de buscar um reino próprio, como muitos queriam que ele fizesse, a fim de promover o Rei da Glória. Whitefield escreveu o seguinte: saiu, mas eu vou achar, irmãos. Achei. Que o nome de Whitefield pereça, mas que Cristo seja glorificado. Que o meu nome morra em toda parte e que até os meus amigos me esqueçam, se isso significar que a causa do bendito Senhor Jesus será promovida. Mas quer Calvino, quer Whitefield, quer Lutero, olhemos para cima dos nomes e das facções. Que Jesus seja o nosso tudo em todos. Para que ele seja pregado, não importa quem está por cima, conheço o meu lugar, sim, servo de todos.
Que esse seja o nosso grande desejo, que essa seja a nossa grande ambição. Cristo exaltado para todo sempre. Feche os seus olhos nesse instante. Coloque a sua vida diante de Deus. Quais são as suas previsões para esse novo ano? Por mais que elas fracassem ou sejam bem-sucedidas, ore nesse instante, desejando caminhar perto de Deus, conhecendo a Deus e vivendo para a sua glória. Oremos.